Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos falar sobre a vida após a morte. Um tema polêmico e que cada vez mais vem à tona na sociedade atual. Um tema que é tratado desde a era primitiva do ser humano. Os egípcios, os incas já acreditavam nisso, já tinham a sua ideia de como seria essa vida após a morte do corpo físico. E pasmem, a grande maioria das religiões acredita de uma forma ou de outra, né, com ideias diferentes, com visões diferentes da vida após a morte. O catolicismo, os evangélicos acreditam num julgamento, que você vai para o céu e o inferno. Os budistas acreditam numa reencarnação como ser humano, como animal. Os islamistas, o islamismo, né, acredita na vida após a morte, a reencarnação. Os judaístas, em várias vertentes que existem, também acreditam na ressurreição, na reencarnação, numa vida que continua. O espiritismo. Então vejam, há um senso comum entre as pessoas que estão mais ligadas na espiritualidade, que a vida simplesmente não se interrompe com a morte física. Existe uma vida além disso. E isso muda muito a concepção da nossa vida. Como que encaramos essa existência presente. Por isso que isso é um tema muito relevante e que mexe muito com as pessoas. Não só na velhice, quando a morte física está próxima, mas durante toda a sua vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, baseado em um livro que traz um relato sobre a vida espiritual. Traz um relato muito simples, muito claro, muito direto, que é o livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. É muito interessante esse livro porque traz um relato na primeira pessoa, né, da história do André Luiz quando ele desencarnou e acordou numa zona umbralina, acordou num lugar que era compatível com os pensamentos dele, que eram afinados com a consciência dele. Né? Então acordou num lugar turbulento, como estava a consciência dele. E ele conta então esse relato e depois conta como foi resgatado desse local e levado para um local de tratamento, né? Eles falam que existem colônias espirituais onde as pessoas são tratadas depois da desencarnação. Ele conta como é que foi esse tratamento dele, o que existe lá, como é que é o cotidiano. Então vejam, a gente tem, talvez pela primeira vez aqui na Terra, ou um dos livros mais lidos sobre o assunto, que também tem um filme sobre ele. Então conta como que é o cotidiano no mundo espiritual. Como que as coisas acontecem, como é que é a alimentação, como é que eles encaram o sexo, como é que eles vivem o dia a dia, como é que é a relação do mundo espiritual com a Terra. Então eu vou trazer nesse vídeo a seguir alguns pontos desse livro para a gente começar a refletir desta vida após a morte. Um dos pontos interessantes é a questão do trabalho, né? Então, algumas pessoas pensam que a gente vai morrer
né? O corpo físico vai morrer e a alma vai para um lugar onde a gente não vai fazer nada, que é um paraíso. E ali se coloca claramente que a vida continua, mas continua com trabalho. O trabalho é muito importante. O trabalho não é só importante aqui na Terra, né? Aqui a gente pensa muito no trabalho como forma de ganhar dinheiro. Claro que não é só isso. Nós temos todo um aprendizado emocional e também espiritual com o trabalho aqui na Terra. E lá esse trabalho continua, né? Tanto nas recompensas que você vai ter com o trabalho, como a evolução espiritual que você vai adquirindo servindo os outros. Isso é interessante, a gente tem que ter essa visão de trabalho não só lá no mundo espiritual, né, como também aqui na Terra, de estar servindo, de estar ajudando o outro e também nos ajudando. Então, esse é um ponto bem interessante sobre o trabalho. Quando o André Luiz ele sai do seu tratamento, né, sua reabilitação lá no nosso lar, ele logo começa a trabalhar. E aí vem uma felicidade enorme de estar auxiliando, conhecendo novos campos lá, novos departamentos, né? Onde ele pode se desenvolver. É como aqui, né? Aqui, como é bom trabalhar, como é bom estar em atividade, a gente vai conhecendo outras pessoas, vamos conhecendo outras coisas, vamos evoluindo também. Existem informações no livro que realmente são difíceis da nossa mente, né, racional, compreender e entender, né, como a construção de palácios e uma cidade, ter uma cidade com casas, com lagos, árvores, né? Como que a gente não vê se está aqui no céu, né? Então são coisas que a gente aí vai ter que estudar um pouco mais, né? Sobre esses fluidos que são utilizados para a construção, né? A gente tem que entender que a gente não está com o nosso corpo físico lá, né? A gente está com o perispírito, com o corpo mais etéreo. Então, todos os fluidos lá são diferentes, eles não trabalham com a matéria, como a gente trabalha aqui com tijolo, cimento, para construir as casas. Eles trabalham com um fluido mais suave, né? Que é comandado muito pelo pensamento. Então, são coisas que a gente vai aos poucos entendendo, né? Porque apesar de ser um reflexo, a vida espiritual da vida da Terra, né? Ninguém morre e vira santo, não existe isso, né? Ninguém morre e vira diabo, simplesmente a gente vai para um mundo espiritual da mesma forma que a gente estava aqui, com os mesmos pensamentos, com as mesmas dores, com os mesmos problemas. E lá existe uma nova dinâmica, né? Para você viver, aprender, se recuperar. Então, é muito interessante esse livro Nosso Lar, porque ele conta sobre essa dinâmica, né, de reparação, de tratamento e também de trabalho, do cotidiano desta vida espiritual. Este é o primeiro livro, aliás, de uma série, né, que se chama No Mundo Maior, ou No Mundo Espiritual, do André Luiz, né, desse espírito André Luiz, que era médico aqui na Terra e virou um jornalista, como se fosse um jornalista. E ele vai contando durante 13 livros toda uma trajetória dele. É muito interessante. A gente vai trazendo esses livros aqui também, como vamos trazendo outros livros, né, para a gente estar refletindo. O importante é saber que existe essa vida após a morte, né? No meu canal lá no Instagram, eu também falo bastante de documentários, de filmes que trazem essa temática. Então, nós temos que
é saber o que vai acontecer com a gente. E isso vai nos trazer um acalanto, vai nos tirar o medo da morte e vai nos dar uma ideia muito mais ampla da nossa vida, da nossa existência.